Bom dia, queridos alunos, terceiro ano. Bom terceiro ano. É, Nós vamos começar o nosso assunto novo, tá? E nós estávamos aqui falando lá do final do período medieval, né? Gostaria de dizer para vocês que eu estou muito contente, né, com todos vocês. Vocês são uma boa turma. Vocês conseguiram também sair bem nessa segunda avaliação. Vamos agora para a terceira e tenho certeza que vai dar tudo certo. Bom, até lá eu quero realmente agradecer a todos vocês de novo pelo apoio, pela dedicação. E vamos torcer para que toda essa situação amenize logo, né? E que tudo fique bem para todos, né? Então, vamos assim então dar continuidade, porque a nossa vida nós temos que dar continuidade, tá bom? Feitas essas minhas considerações, peguem um livro de vocês, por favor. É o livro 1 mesmo, tá? Lá no capítulo 5 do setor 561, O Mundo nas Origens da Idade Moderna, por favor, tá? Peguem lá, tá? O Mundo nas Origens da Idade Moderna, capítulo 5 do setor 561, página 32, tá? Vocês podem pausar o vídeo aí, né, para vocês procurarem, tá bom? E o nosso assunto é, como disse para vocês, as origens da Idade Moderna. Bom, nós estávamos vendo lá em sala de aula a questão da Idade Média, né? Falei para vocês do porquê que a Idade Média aconteceu, que no caso foi com a ascensão dos povos germânicos, foi com o crescimento do cristianismo, também com a ajuda desses povos germânicos, foi com a economia feudal, foi com o avanço do comércio que veio aos poucos ao longo dos séculos, principalmente no seu auge do século XIII, e nas superações das grandes crises do século XIV, né, que foi a peste negra, a fome e a Guerra dos 100 Anos, né, que teve a participação de Joana d'Arc, a ilustre que nós comentamos também, né? E aí, depois então dessa situação, nós vemos uma Europa se recuperando dessas crises do século XIV e vivendo uma era nova no século XV. Essa era nova que estou me referindo, que vai ser também chamada de Renascimento, é justamente porque o comércio e as cidades, elas avançam mais, né? E elas vão querer também colocar essa cultura do homem europeu como centro desses pensamentos, o que move a sociedade, né? Então, nós já saímos aos poucos daquela realidade medieval, né, de que a igreja, né, e que toda a questão da mentalidade cristã, ela ocupa, né, um espaço primordial na mente do homem europeu, porque vai cedendo, né, aí aos interesses comerciais dos burgueses, dos reis e, né, aí também os conflitos religiosos que acontecem por ocasião da Reforma Protestante, que começa em 1517. É claro que aí já é início do 16, mas o que eu estou falando é que graças, né, a esses fatores aí de busca de lucro, é que gradativamente nós vamos vendo o Estado, ou seja, a sociedade, a política dessa sociedade mudando, tá? Deixando de ser aquele Estado teocrático e passando a ser um Estado absoluto, régio, né, no sentido dos reis, tá bom? E aí, nós vamos entender nesse capítulo, então, como que isso acontece. Vamos ver os casos dos principais países que surgem nesse tempo, tá bom? E como isso colaborou para a expansão das grandes navegações que a gente chama, né? Quando realmente foi se expandindo aí o comércio e a busca pelo comércio acabou chegando também a uma busca de novas colônias para Portugal e Espanha aí que se destacam nessa corrida, tá bom? Então nós vamos ver a princípio isso aí, tá? Eu quero então que vocês peguem lá no capítulo 5 da página 32 do setor 561 do livro de vocês. E acompanhem comigo, tá? Conforme eu for falando, está aqui, tá? No
terceiro parágrafo dessa página está assim, né? Pode-se afirmar que as relações de suzerania e vassalagem estabeleceram uma rede de compromissos entre os membros da nobreza guerreira, garantindo distinções em seu interior conforme as dimensões do feudo e a quantidade de vassalos que um senhor feudal tinha a seu dispor. Dessa forma, hierarquias foram instituídas associadas aos títulos de nobreza, marquês, o duque, o conde, etc. O senhor que possuía mais vassalos era considerado rei e estava no topo da hierarquia dos nobres. No período medieval, houve monarquias, mas o espaço de atuação dos reis era relativo, pois dependia de uma teia de relações e envolvia ainda o apoio da Igreja, dona de grandes extensões de terra no continente. Aí vou lá para o parágrafo seguinte, né? Aliás, o outro parágrafo. Os reis se esforçavam para garantir sua autoridade às expensas dos poderes local e suprarregional. Entender a gênese do Estado moderno é compreender que ele pode ser caracterizado por uma existência temporal e geograficamente estável. Então, o que o livro está dizendo aqui? O livro está dizendo, né, em síntese, que antes lá, né, nós temos até aí nesse início de século ainda, né, o costume do rito da vassalagem, da servidão, coisas medievais mesmo, a igreja, isso tudo ainda faz parte, gente, da sociedade, tá? Não mudou, não desapareceu só porque entrou no século XV, mas muda um pouco o modo de fazer política, porque quando os burgueses vão começar a crescer bastante. Aliás, quando os nobres vão começar a crescer bastante por ocasião das terras, né, concedidas, seja pelo rei e com o avanço desse comércio que vai chegando, né, com, com as trocas comerciais, então os burgueses, que são aqueles que administram as cidades, eles não vão querer dar só privilégio, deixar que só os nobres, são os condes, os duques, tenham privilégios. Eles também querem privilégios. É isso que faz com que eles procurem o rei, estabeleçam uma aliança e, junto com um exército, inclusive, né, possam fazer aí uma guerra contra, se for o caso, dos nobres e eh, tenham o rei como figura central, principal, de acordo com os interesses dos burgueses, né? E os nobres, para não saírem tão prejudicados nessa história, alguns nobres, muitos nobres, também fazem alianças com os burgueses e o rei, reconhecem o rei como figura central. Então, o que eu quero dizer para você é que, devido a essas tensões, a coisa vai mudando de figura, né? Antes, o rei tinha um poder descentralizado lá no período medieval, né? O poder dele era repartido, né? Aqui ainda permanece assim, mas agora o rei vai ter o poder centralizado. Ele vai ser o rei absoluto por ocasião aí da expansão do comércio, da busca pelo comércio, que em tudo, né, facilita mais, dá mais lucro à vida do burguês e do nobre. Nessa competição, acontece do burguês pedir o apoio real, que por sua vez dá apoio juntamente com o exército e os nobres, né, também aí fazem uma espécie de acordo, né, e outros aí até entram em alguns conflitos. E aí nós vamos ver alguns casos aí dessas regiões que eu falei para vocês no início do vídeo. Você continua com o livro aí, dessa vez agora na página 33, o caso inglês, tá? No caso do caso inglês, o livro de vocês relembra um dado, né, sobre o século XI ainda, em que a Inglaterra ela era dividida em vários reinos, né, como a Sussex, Wessex, Essex, Mercia, Northumbria e Kent. Essas províncias, elas também vão ser dominadas pelos Vikings no século XI, que vão ser povos realmente muito militares, vão ser povos assim sangrentos, digamos assim, né? Mas que eles vão perdendo depois espaço pelas invasões dos normandos. Desculpa, tá, gente? Desculpa que eu bati aqui sem querer na minha mesa. Então eles vão pegar aí as invasões dos normandos, tá? E desses normandos vem Guilherme o Conquistador, está lá em cima, ó.
As invasões normandas determinaram uma unidade política na região, garantindo laços de fidelidade entre os barões, senhores feudais, e Guilherme, o Conquistador. Essa alta nobreza inglesa era constituída pelos guerreiros seguidores de Guilherme, a quem deveriam prestar o juramento de fidelidade, não apenas por ser o grande guerreiro Vinck, senhor da Dinamarca, mas também porque ele havia conferido benefícios em forma de domínios territoriais após a conquista da antiga terra dos Bretões, ou seja, por ser aquele que distribuiu parte das terras conquistadas. A batalha famosa, por meio da qual Guilherme tornou-se o senhor da Inglaterra, unificando os territórios, ocorreu em Hastings no ano de 1066, e além disso, vai dizer o parágrafo seguinte, se aliou à família dos Plantagenetas, né, que era lá de uma região do norte da Gália, né, e com isso os Plantagenetas, que eram rivais da França, garantem aí o vínculo com os barões ingleses, tá bom, gente? Então é essa ocasião realmente que faz com que Guilherme ascenda no trono assim de maneira muito gloriosa, né? E quando acontece que Guilherme mantém afastados os inimigos principais deles, que era a família dos Capetos da França, né? Acontece aí, né, uma, uma vontade de consolidar, né, todos os interesses, né, da família de Guilherme. Acontece que o, após a morte de um rei chamado Ricardo Coração de Leão, quando regressava da Terceira Cruzada, como não tinha filhos, seu irmão João Sem Terra assumiu o trono e exigiu mais tributos para novas campanhas na Europa continental contra a tradicional, virando a página, família dos Capetos. Alguns desses barões recusaram-se a aceitar a tributação. O rei ordenou então que fossem aprisionados. Contra as prisões que se seguiram, houve uma revolta generalizada dos barões. Da revolta à declaração de guerra, João Sem Terra não demorou muito. O resultado foi a derrota do rei, que assinou um documento elaborado pelos barões, no qual havia uma clara limitação do poder real. Tal documento é conhecido como a Magna Carta. Então, né, como aconteceu aí parte do absolutismo inglês, justamente com a ascensão de Guilherme o Conquistador. Depois, né, a submissão de João Sem Terra aos parlamentares, e digamos assim, entre aspas, né, que são os ministros, os funcionários do governo que até hoje, né, governam lá junto com a monarquia inglesa. Acontece que aqui não estamos falando ainda de parlamentares propriamente dito, tá? Estou fazendo uma comparação para vocês entenderem que esses barões aqui, esses senhores feudais, já é como se fosse o início já da organização desse parlamento, tá bom? Só que, como vocês disseram, como a gente viu aqui, eles impunham a Magna Carta, que é um documento, né, que torna, né, o rei submisso às vontades do parlamento. Quando é que isso vai mudar? E apesar de não estar na sequência do livro, mas eu peço que vocês pulem lá para a página 36, por favor, lá para a página 36, tá bom? Está escrito assim, né, que aconteceu uma guerra, né, que foi a Guerra dos 100 Anos. Aliás, após a Guerra dos 100 Anos, com a vitória francesa, a dinastia de Valois consolidou-se no país, tá, gente? No caso inglês, houve mais uma guerra, nesse caso interna, envolvendo duas famílias nobres que disputaram o trono de 1455 até 1485. Tal confronto ficou conhecido por Guerra das Duas Rosas. O que é a Guerra das Duas Rosas? Justamente é essa guerra, tá? Que foi de 1455 a 85, ou seja, 5, 6, 7, 30 anos, né? Entre duas famílias lá da Inglaterra. Uma família que era descendente dos Plantagenetas, lá desde a época de Guilherme, do século XI, tá bom? Que era, no caso aí, a família dos Yorks, tá bom? E eles não tinham um herdeiro direto, o que faz com que
a outra família nobre, a família dos Lancasters, que tinha uma rosa vermelha como brasão de família, e os York tinham uma rosa branca como brasão de família, acabam disputando pelo trono, que como disse para vocês aí dura 30 anos, até 1485, quando Henrique da casa Tudor firmou acordo com os nobres partidários das outras famílias, sendo aclamado o rei com o título de Henrique VIII por parte dos Lancasters, tá bom? Então, o que é incrível é que quando Henrique então assume esse trono, né, como foi aí um homem que se sobressaiu nas disputas e nas questões militares e políticas dos nobres, ele era de uma dinastia diferente. Ele não era York, ele não era Lancaster, né, mas ele era da casa de Tudor. A casa de Tudor era nobre e era um nobre influente. Então ele acaba conseguindo aí as alianças necessárias para que a guerra acabasse e aí ele se tornasse o rei, mas ele se declarou a favor da dinastia dos Lancasters. É tanto que se vocês olharem aqui abaixo da página, tem uma rosa aí, ó, que tá vermelha e branca, só que, né, a branca aí está maior, mais representada do que a linhagem, a rosa vermelha ali ou a rosa branca, né, do lado. Então, para você ver que ele representa todas as famílias nobres com esse brasão e, no caso aí, representa mais a linhagem vermelha. Então, quando ele assume, ele se declara um rei absolutista, tá bom? Quem vai ver de novo, se você quiser de novo pesquisar a biografia de Henrique VIII, vai entender que o cara depois realmente fez tudo para se manter no poder e era ele, e ponto final, tá entendendo? Então, no caso, ele queria muito um herdeiro homem, ele não conseguiu facilmente, o que fez ele querer se divorciar da sua mulher. E quando ele quis se divorciar, já que ele era casado na igreja, a igreja não apoiava, não apoia, né, até hoje o divórcio. Então, ele acabou apostatando da igreja, criando uma igreja própria, né? E aí ele faz o divórcio, casa com a mulher que ele quer e ele tenta, né? Ele também não consegue o filho com essa mulher, ele consegue filhas, mas ele não consegue o filho com essa mulher. E há outras tensões que envolvem a pessoa dela, que ele acaba também separando dela e mandando cortar a cabeça dela, decapitar a segunda mulher, e ele se casa com a terceira mulher. Né? Com essa terceira mulher, né, ele também não consegue ter filhos e ele ouviu falar de um caso suposto de traição da parte dela. Então ele manda decapitar essa mulher também e casa novamente com uma quarta mulher. Essa mulher aqui é que ele consegue ter finalmente um herdeiro, tá? E, né, quando ela morre, ele casa de novo com uma quinta mulher, né, do qual ele tem uma filha, e quando ela morre, ele casa de novo tendo uma sexta mulher, tá bom? Então esse homem ficou conhecido justamente por ser assim muito sanguinário, muito de personalidade forte, brava mesmo, a ponto até mesmo de romper com a maior autoridade que tinha na época, que era a igreja, né? Tornar a Inglaterra um país protestante, que é pela linhagem da igreja anglicana, né? E fazendo tudo girar em torno dos seus interesses. Então, é quando Henrique assume, gente, que ocorre de fato o absolutismo inglês, tá bom? Eu queria que vocês entendessem isso, tá? O próximo caso que a gente vai falar aqui é o caso francês, tá bom? O caso francês está aqui, tá? Na página 34, voltem aí para a página 34, e o que aconteceu? Aconteceu simplesmente, né, que no ano de 987 houve uma vitória da família dos Capetos na região da França, né, garantindo aí o território dos francos contra a família lá de Guilherme o Conquistador. Lembram do Guilherme o Conquistador lá da Inglaterra? Ele, né, era rival dos Capetos. Os Capetos aqui fazem parte da primeira família dos francos, que vão habitar principalmente na região da França. E o Hugo Capeto, no ano de 987, consegue consolidar finalmente o território para os francos. Quando acontece isso, né, foi ampliada a sua luta contra os membros da família Plantageneta, que foram apoiadores do reinado de Guilherme o Conquistador, como nós já falamos. Mas o problema mesmo aqui do Hugo foi o seguinte: acontece que, com o poder
crescente dos capetos e o movimento cruzadista europeu, a situação ficou mais complexa, pois a Ordem dos Templários, lembram dos Templários, né, que eram aqueles que eram famosos pelas cruzadas, por proteger a Igreja, o Papa, e servem o Papa, claro, porque é uma ordem religiosa, né, e fazem parte da Igreja Católica, e também são religiosos e padres que vão para a guerra, que preparam religiosos e padres para as guerras, se for necessário, e apoiam os reis, ajudam, né, um exército da Idade Média para expulsar os muçulmanos, que vai ser uma grande dor de cabeça. Lembram disso? Então, acontece que aqui já nesse século, no caso é o século X para o século XI, né, a Ordem dos Templários era constituída de vários nobres, né, daquela região, né, nobres então da linhagem dos francos. Só que o Hugo Capeto, né, não era servido necessariamente por eles, era servido, né, ali eles serviam pelo Papa, né, porque a ordem servia o Papa. É quando o rei Filipe IV, depois o Belo, no início do século XIV, quis destruir a ordem dos templários para confiscar os seus bens e aumentar o seu poder. Aí você já percebe que Felipe IV não era católico, né? Felipe IV, ele queria ser realmente aquele cara muito absoluto, e como a ordem dos templários era predominante naquela região, porque era constituída por muitos nobres, mas que não obedeciam aos interesses do rei, então o rei Filipe IV vai decretar perseguição à ordem dos templários, querendo que eles sejam expulsos, querendo que todas as suas propriedades sejam do poder do rei, querendo que eles sejam totalmente submissos à vontade do rei, né? E aí acontece um conflito entre a ordem dos cavaleiros do templo, como também são chamados, com, né, aí o rei Filipe IV. E claro que o Papa da época, Bonifácio VIII, sabe desse caso, o que ele se coloca contra o rei Filipe IV. Esse rei, para comprometer a ordem, denunciou a organização. Olha o que ele inventou de fazer, afirmando que os templários realizavam um culto secreto ao diabo. Já pensou, gente? De você chegar, né, diante do Papa, do Tribunal da Inquisição, do bispo, e denunciar uma ordem religiosa que se declaram militares de Cristo, dizendo que eles fazem um culto secreto ao diabo, tudo para prejudicar, né? Então, isso é impressionante, né? Porque o Tribunal da Inquisição levava muito a sério certas denúncias como essa, né? Essa é uma denúncia grave. Tá aqui até no livro, né? A denúncia era grave. Então, a igreja normalmente exigia provas para a abertura desse processo, né? Mas aconteceu que Bonifácio VIII não aceitou esse processo, mesmo que não houvesse provas o bastante, mas ele não deixou esse processo acontecer, e foi quando Felipe IV empreendeu uma campanha militar contra o Papa. Como não deu certo o plano A, ele partiu para o plano B, é fazer guerra mesmo, e aí ele foi contra o Papa, né, para pressionar os cardeais na França, né? Então ele forçou que a igreja, a sede da igreja que era lá em Roma, viesse para a sua cidade em Avignon, que fica no sul da França, né? Com isso, eles elegem um papa lá e a igreja fica com o seu cisma, o cisma, né, do Ocidente, como vai ficar conhecido, porque vai ter dois papas, um papa servindo lá o rei francês em Avignon e o papa em Roma, como é de tradição, a sede da igreja ser em Roma, né? E aí acontece um conflito, gente, desse aí da igreja, que vai enfraquecer a igreja, né, até 1417, gente, 1417, né? E é quando finalmente a gente vai ter aí o fim desse cisma. Então, de 1378 a 1417 é muito tempo, né? Para você ver como o rei aí da França, né, se consolidou. Mas depois dele, depois desse Filipe, né, nós vamos ter outros reis que vão aí ficando mais próximos da igreja, vão pacificar esse cisma e a França vai se tornar um país mais respeitável, né, pela igreja, em tudo vai ser depois receber o apoio da igreja, né? Tô falando principalmente de Luís XIII, Luís XIV, né? E Luís XV, tá bom? Que vão consolidar aí essa vitória, tá?
Bom, o livro de vocês fala lá atrás, tá? Fala lá atrás já, na página 30. Não, peraí. A página. Achei, 41. Lá na página 41, ele fala do caso português, tá? E espanhol, tá? Que é o que eu quero encerrar aqui esse vídeo. Para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou falar aqui só desses países, tá bom? Aí depois eu vou fazer um outro vídeo no qual eu vou falar, né, sobre as relações dessas realidades políticas com as grandes navegações, partindo para o exercício de aplicação. Tá, então eu vou ficar aqui só nos estados modernos por enquanto, para não ficar muito confuso nem muito exaustivo, tá bom? Então, ficando aqui já com Portugal, da página 41, simplesmente, né, foi o primeiro país a se lançar a aventura no mar. Tá lá, lá embaixo, gente, ó, lá, né, no final da primeira coluna da página 41. O primeiro país a se lançar a aventura no chamado Mar do Oceano foi Portugal, após a Revolução de Aves, que foi de 1383 a 85. O que aconteceu nessa Revolução de Aves, que o livro de vocês aqui não está especificando, mas eu vou mandar se vocês quiserem um link também falando sobre isso. Bom, a Revolução de Aves nada mais foi do que um movimento que envolvia dois reinos, o reino de Portugal e o reino de Castela, né? Não havia Portugal como hoje nós concebemos e nem a Espanha. Eles eram reinos, ou seja, províncias, pedaços de terra, né? Então era uma extensão de terra, claro que era muito grande, né? Essa extensão de terra para ser um reino, mas o que eu estou falando ele era um pedaço de terra, não era um país como hoje a gente concebe não, tá bom? Mas havia ali então, na parte onde hoje é Portugal, no norte ali, o pedaço chamado Reino de Portugal. Ao seu lado estava o Reino de Castela, que hoje já é parte da Espanha, né? Como hoje a gente concebe no mapa mundi. Então, só para vocês entenderem, tá? O Reino de Portugal e o Reino de Castela, eles eram aliados, só que quando chegou o início do século XV, final do 14 para o 15, que é o ano 1383, né? Aconteceu aí da morte do rei, né, do Reino de Portugal. E aí, né, a esposa, né, na verdade viúva, né, do rei que faleceu do parte de Portugal, ela era de Castela. E ela queria, né, que a filha dela de Castela assumisse aí o trono juntamente com seu pretendente, o que deixou o Reino de Portugal em apuros e depois entraram num conflito querendo se livrar do interesse do reinado de Castela em ocupar o reino de Portugal. Quando acontece essa revolução, a família de Aves, então a família Aves, a dinastia Avignon, né, como ficou também conhecida, ela vai conseguir, né, fazer aí essa revolução no ano de 1385, elegendo Dom João, mestre da Ordem de Aves, tornou-se rei, tá? Então é ele, quando acontece essa unificação portuguesa, né? É ele que começa o processo das grandes navegações, dominando a cidade de Ceuta, no norte da África, em 1415. Ceuta, gente, é uma ilha, tá? Que fica pouco abaixo já de Portugal, perto da África do Norte. Então vamos lembrar aqui que eu falei até agora, tá bom? Falamos da unificação por parte da Inglaterra, que começou com Guilherme, mas como Guilherme foi forçado, aliás, como João, depois seu descendente João, né, foi forçado a assinar a Magna Carta, né, submetendo aos interesses dos seus funcionários e da igreja, né, acontece aí uma acontece aí, né, uma um conflito de interesses, né, que faz com que Henrique depois assuma o trono e torne esse país realmente um país, né, um estado moderno, um estado absoluto, com os interesses da modernidade, do lucro e até mesmo de independência religiosa, seguindo os interesses do próprio rei, que foi a igreja anglicana que ele inaugurou, querendo se divorciar, tá? Fechou a Inglaterra. Depois nós fomos para a França, onde nós tivemos aí a participação, né, do rei Hugo Capeto, né, que conseguiu consolidar o território dos francos e depois, com a sua linhagem, né, aí Luís quis tomar de maneira muito precipitada também
semelhante, né, com Henrique VIII, se livrado da influência da Igreja, submetendo a Ordem dos Templários aos seus interesses e contribuindo para o cisma do Ocidente, né, o que vai acabar só bem mais tarde. E depois o rei Luís XIII vai consolidar de volta a Igreja na França e vai servir a França, e ele vai ser esse grande rei centralizador até o rei Luís XV, tá bom? E aí, depois nós temos aqui o caso de Portugal, com a Revolução de Aves, com a eleição de Dom João, para se livrar da dominação do reinado de Castela, que pretendeu ocupar o trono no ano de 1385, iniciando assim as grandes navegações, primeiro o país, no ano de 1415, dominando Ceuta, que é uma ilha que fica abaixo de Portugal e no norte da África, tá bom? A intenção era achar uma rota alternativa para as Índias, como vocês já bem ouviram falar isso várias vezes, fazendo o périplo africano, que é dar a volta no continente africano e indo em direção para as Índias, por causa ainda da pressão muçulmana ali no mar Mediterrâneo, talvez na Itália, mas principalmente ali, né, naquela parte do globo do mar, tá bom? E aí, depois vai acontecer com Espanha, né, o casamento da rainha Isabel de Castela e Fernando de Aragão. É a união dos reinados de Castela e do reinado de Aragão, né, que se tornam aí um reinado único e submetem os outros reinos que existem, tá bom? Como está escrito aqui, Cristóvão Colombo acaba chegando lá, né? Tá aqui na página 41. Enquanto Portugal buscava atingir o Oriente, contornando a África, a Espanha financiava um navegador, né, chamado Cristóvão Colombo, que era de Gênova. Gênova é uma cidade da Itália. A expedição visava atingir o Oriente também, mas de outra maneira, seguindo para o Ocidente. Acreditando na esfericidade da Terra, Colombo apresentou seu plano de navegação para os reis espanhóis Isabel e Fernando e foi patrocinado pela rainha. Assim, antes que os portugueses chegassem ao Oriente, Cristóvão Colombo, no ano de 1492, aportou em terras que, no seu entendimento, eram orientais, mas, na verdade, o que acontecia ali era a abertura de um novo território para a exploração europeia. E para finalizar, lá no final da página 41, em 1498, o Portugal conseguiu finalmente atingir Calicut, no subcontinente indiano. Tá bom, gente? Então, né, sobre as questões das grandes navegações e dos surgimento dos primeiros estados modernos, é isso, tá bom? E aí, nós vamos aqui para para os teóricos do absolutismo, tá bom? Que vai ser o nosso próximo assunto, tá bom? Do vídeo. Então vamos lá. Eu ia parar aqui o vídeo, mas não vou parar mais não. É melhor terminar tudo de uma vez. Então vamos lá na página 36 a página 37. A página 36 a 37, ela comenta sobre os teóricos do absolutismo. Como o Estado ela deixa de ser teocrático e passa a ser centralizado, absoluto, moderno, né? Há filósofos já que pessoas que vão pensando qual é o sentido dessa política, né? E vão ficar escrevendo coisas muito interessantes para a gente entender sobre essa política, tá bom? E aí que tá aqui os nomes: Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean Boudin e Jacques Rousseau. Gente, tudo que eu estou falando aqui, por favor, né? Tenham a iniciativa de anotar. Anotem, tá? Porque o caderno já vai servir como uma base para o estudo de vocês, tá? Aí depois vocês façam, né? Uma revisão pelo caderno, fica mais fácil, tá? Aqui eu estou aportando os pontos principais do livro, tá? E aí, o vídeo você pode rever quantas vezes você quiser, mas vamos tomar essa iniciativa própria, tá? De anotar, tá bom? Então, sobre o teórico do absolutismo, para a gente acabar o conteúdo, está Nicolau Maquiavel com sua obra O Príncipe, onde ele defende a dissociação entre a religião e a política, fornecendo sugestões para o exercício do poder de forma ampla. Então, para Maquiavel, para o Estado ser moderno, o rei ter toda a autoridade suficiente, a religião não pode ser um limite para ele. Para ele, então, a política tem que ser bem separada da religião. Isso, com o tempo, de fato, vai sendo consolidado, né?
E aqui nessa obra, O Príncipe, ele vai falar justamente do príncipe, que no molde dele seria perfeito para esse sistema, tá bom? Então, da parte dele é isso. Da parte de Thomas Hobbes, a sua obra O Leviatã, ele estabelece que é natural que surja, olha só, é natural que surja um líder autoritário centralizado à frente, porque se não tiver isso, vai ser um caos, tá bom? É o que ele diz aqui, ó. Estabelece Hobbes que, em condição de natureza, os homens se encontram em estado de guerra, sendo a paz possível apenas se os seres humanos renunciarem ao poder de autogoverno em nome do poder do rei. Então tem que ter alguém à frente para evitar conflitos maiores, né? O Jean Boudin, em 1576, vai publicar os 6 livros da República, onde ele fala que o Estado ele tem que ser centralizado para governar todas as noções familiares da sociedade, tá bom? E o Jacques Rousseau, por fim, ele vai escrever A Política Inspirada nas Sagradas Escrituras, onde vai associar o poder do rei com a teoria do poder divino, que é aquela teoria já bem antiga da Idade Média, que diz que o rei vem de Deus, a autoridade que ele tem é de Deus, Deus está com ele, Deus é por ele, nós temos que apoiar o rei porque o rei tem acesso mais fácil a Deus, o rei ele é abençoado, o rei pensa nos interesses bons de todos como Deus, e nós temos que rezar pelo rei para que Deus abençoe o rei e tudo mais. Então, tudo isso, né, e esse pensamento, viu como o pensamento medieval não desaparece só porque estamos no século XV? Nós temos um filósofo defendendo a teoria do direito divino. Então, o que eu quero que vocês entendam, meus queridos, é que o Estado moderno surge. E surge por quê? Por uma necessidade cada vez mais incessante de lucro. Anota isso. Por desejo incessante de lucro para buscar riquezas fora, colônias, tá bom? Espaço para o Oriente. Só que para fazer isso eu preciso de uma figura centralizada que coordene tudo isso. Então o Estado tem que mandar nesse controle. E aí surge a figura do rei como centro. Quem vai apoiar esse rei? Os burgueses e os nobres. Os burgueses, por ocasião de serem os administradores das cidades, e aproveitam da situação para superar os nobres, né, que estavam sendo aí muito privilegiados com essa proposta de grandes navegações, de comércio, conflitos e tudo mais. Então acaba fazendo uma aliança rei com a burguesia. Então, primeira coisa, busca pelo lucro. Segunda coisa, aliança do rei da burguesia. Depois, aliança com os nobres, né, e o exército fortificado. Por fim, né, a submissão da igreja ao poder do rei, como foi o caso de Henrique VIII, ou a aliança real com a igreja em vista dos interesses do rei, que foi o caso aqui dos outros reis, né? Que vai ser o rei de Portugal, os reis da Espanha, que vão enviar aí, junto com Cristóvão Colombo e os outros navegantes, a igreja para colonizar, para evangelizar as terras que não eram evangelizadas. Tudo bem, gente? E nós falamos aqui desses teóricos, então, que afirmam mais sobre isso. Thomas Hobbes, né, que fala que o homem naturalmente precisa de uma liderança forte. Jean Boudin, que o Estado tem que controlar as famílias. Jacques Rousseau, que o rei ele é apoiado por Deus e nós temos que rezar muito por ele, porque Deus está com ele, Deus é por ele, Deus tem que ser por ele, senão a nação não consegue andar. E o Maquiavel, que no entanto defende que a religião tem que ficar bem distante da figura do rei, para que o rei realmente tenha total poder sobre as suas situações. Então, praticamente, gente, é isso, tá? E as grandes navegações aí que aparecem, né, por ocasião desse primeiro investimento para essas grandes navegações, tá bom? Então, eu quero que vocês agora abram lá na página. Deixa eu ver qual é a página. A página 262, módulo 8, exercícios de aplicação. Módulo 8, página 262, tá? Acharam? Tá? Então, diz assim. Pode pausar o vídeo se vocês não acharam, mas diz assim. O absolutismo como forma de governo esteve presente na Península Ibérica, na França e na Inglaterra,
tendo impactado e influenciado as maiores economias de seu tempo. Seus pensadores mais conhecidos e suas teorias foram. Então, é falando do quê? Dos teóricos do absolutismo, tá bom? Letra A. Nicolau Maquiavel e sua teoria de que o indivíduo estava subordinado ao Estado. Thomas Hobbes, criador da teoria do contrato. Jacques Rousseau e Jean Baudin defenderam o rei como representante divino. A letra A está certa, né? Realmente é isso mesmo. Nicolau Maquiavel que diz que tudo deve ficar subordinado ao rei, ao Estado. O Estado é o rei, tá, gente? O Estado é o rei é o Estado em pessoa. Thomas Hobbes, que cria a teoria do contrato. Jacques Rousseau e Jean Baudin, que defendem que o rei tem que ser, né, apoiado por Deus. Então, é isso, realmente. Então, as outras estão erradas, tá? A segunda diz assim, é um texto, né? O descobrimento da América no quadro da expansão marítima europeia deu lugar à unificação microbiana do mundo. No troca-troca de vírus, bactérias e bacilos com a Europa, a África e a Ásia, os nativos da América levaram a pior. Dentre as doenças que a maior mortandade causaram nos ameríndios estão as bexigas, isto é, a varíola e a rubéola, e a febre amarela, e os tipos mais letais de malária. Já a América estava infectada pela hepatite, certos tipos de tuberculose. Onde é que eu parei? Ah, tá. Encefalite e pólio. Mas o melhor troco patogênico que os ameríndios deram nos europeus foi a sífilis venérea, verdadeira vingança que os vencidos da América injetaram no sangue dos conquistadores. Traços do trauma provocado por essas doenças parecem ter se cristalizado na mitologia indígena. 4 entidades maléficas se destacavam na religião tupi no final do 500. Fantasma ruim, chamado Taguaibiga, macaxeira, o mocaxa, o que faz a gente se perder, a Yanga, o que se incesta a gente, Curupira, o coberto de pústulas. É razoável supor que o Curupira tenha surgido no imaginário tupi após o choque microbiano das primeiras décadas da descoberta. O texto expõe uma das características mais importantes da expansão marítima europeia dos séculos XV e XVI. O texto fala justamente de quê? Do que o contato com os indígenas e os europeus acabou ocasionando, que foi o surgimento de diversas epidemias que mataram tanto índios quanto europeus, mas claro, houve mais mortes de índios, né? Mas os europeus aqui, como diz o texto, ironicamente, sofreram muito com a sífilis, né? Que veio aí depois do contato do europeu com o índio. E aí, então, o que ele quer saber sobre isso? Letra A. O seu esforço saneador que garantiu o acesso das populações americanas, asiáticas e africanas aos avanços técnicos europeus? Não, né? B. Sua dimensão eurocêntrica que assegurou uma dominação pacífica da América e da África pelos conquistadores europeus? Também não. Não foi uma conquista pacífica, foi muito violenta. C. O seu caráter globalizador que permitiu articular os continentes, estabelecendo maior circulação de pessoas e mercadorias. D. Sua concepção lógica que orientou o planejamento minucioso da conquista, evitando que os europeus enfrentassem imprevistos. Não, os europeus enfrentaram, sim, diversos obstáculos, né? Então, a certa é a letra C, que o caráter globalizador dos europeus de querer dominar, né, as outras regiões do mundo fez com que houvesse maior circulação de pessoas e mercadorias, o que levou, como o livro disse aqui, né, a uma epidemia. A uma não, várias, né? Várias epidemias. Então, gente, o que vocês têm que fazer agora são os exercícios extras, tá? Que está aqui na página 263 e 264. Vocês vão fazer esses exercícios extras e responder para mim em forma de comentários aí no Class. Não é para mandar arquivo, não é para mandar e-mail. Só manda ali no comentário, tá bom? Que aí fica bem fácil de eu resolver e da gente discutir, tá? Então façam aí, qualquer coisa chamem que eu estou aqui. Bom, muito obrigado, espero que tenham gostado. Desculpa aí, né, por eu não estou acostumado com a ferramenta do YouTube, estou me acostumando. A gente vai ficando assim nessa plataforma até quando der, né, para a gente voltar para a sala de aula. Qualquer coisa também vou mandar um link extra, aproveitando vou logo dizer aqui. Eu vou mandar um filme para vocês que eu quero que vocês realmente assistam. É um filme maravilhoso que fala realmente muito, muito bem do que a gente acabou de estudar, que foi o filme 1492, A Conquista do Paraíso. Eu vou mandar o link do YouTube para vocês. Assistam porque é muito bom e quando a gente voltar para a sala de aula vai ser maravilhoso trabalhar já sobre ele, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima.